Olá, bom dia. Espero que você esteja bem, que tenha aproveitado bastante o final de semana. Estamos iniciando mais uma semana de aula, não é mesmo? E também espero que você tenha se divertido bastante no sábado e no domingo, que você tenha brincado, que você tenha estado com seus pais, com seus avós, certo? E que acima de tudo tenha tomado muito cuidado e que quando você brincou não tenha quebrado nada dentro de casa para aí não deixar nenhum adulto bravo, não é mesmo? Porque quebrar coisas dentro de casa pode ser bem complicado, não é mesmo? Então, hoje é segunda-feira, vamos iniciar as nossas aulas como de costume, não é mesmo? Com a nossa disciplina de português, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa lição de número 5 hoje, certo? E a lição de número 5 de português encontra-se na página 39, certo? Então vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 39, certo? Então, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pode pausar esse vídeo e abrir calmamente, certo? O livro na página 39. Então, agora que você já está com o livro aberto, viu que vamos iniciar com um texto. Como você bem sabe, a nossa primeira aula de português da semana é para treinar sua interpretação textual, onde você vai conseguir pegar as informações do texto e colocá-las em um exercício, em uma atividade, certo? Então, hoje nós vamos saber por que temos sobrenome. Vamos começar? Leia junto comigo, por favor, e não me deixe lendo sozinho. Você conhece a origem do seu sobrenome? O que aconteceria se as pessoas não tivessem sobrenome? Então, você deve ter, certo? Com certeza tem sobrenomes, todo mundo tem, não é mesmo no Brasil? Todo mundo no Brasil tem sobrenomes. Então, o meu, por exemplo, é Almeida Lira Campos, certo? Então, o de você já é outro. Pode ser Souza, pode ser Ferreira, ok? Pode ser qualquer outro sobrenome. E ele tem uma origem, certo? Mas se você não sabe a origem do seu, seria interessante pesquisar, certo? E o que você acha que aconteceria se as pessoas não tivessem sobrenome, ok? Então, se você acha que iria gerar uma confusão, já pensou? Por exemplo, se nós estivéssemos em uma cidade e a gente quisesse, por exemplo, achar uma pessoa chamada Maria. Mas que Maria? Aí a gente diz o quê? O sobrenome, não é? Então, se a pessoa não tivesse sobrenome, provavelmente ia ser uma grande confusão, não é mesmo? Mas ainda bem que temos. Vamos lá continuar. O texto a seguir foi produzido com base na pesquisa de um especialista em linguagem. Ela responde a essa curiosidade que muitas pessoas têm. Leia e conheça um pouco mais a origem do sobrenome. Então, esse texto, certo, foi feito por uma pessoa especialista em línguas, certo? Por exemplo, como na língua portuguesa. Essa pessoa tem especialidade em estudar as linguagens, certo? Como ela acontece, como as línguas das pessoas acontecem, como os idiomas acontecem, certo? E quais são as suas características. Mas agora chega de lenga-lenga, que não foi lenga-lenga, não é? Vamos começar o texto. Por que temos sobrenome? Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Todo mundo tem um sobrenome. E temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu o império com a conquista de boas partes das terras banhadas pelo Mediterrâneo. O inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar um nome comum, certo? Ou prenome, que, certo, do latim prenomen, certo? Para quem não sabe o que é o latim, é a língua que deu origem ao nosso idioma português, bem como ao italiano e ao francês, certo? E entre outros. E um nome, certo? Ou nomen, em latim. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido.
Então nós temos sobrenome, certo? Graças aos romanos, graças ao Império Romano, que foram conquistando boa parte da Europa, certo? Conquistaram, certo? Toda a parte da Itália, França, Espanha, Portugal, certo? Parte da Alemanha, e foram crescendo, certo? Bastante. E eles precisavam dar um nome, certo? Juntar um nome comum a outro nome, para indicar, certo, ao que clã a pessoa pertencia e o lugar onde tinha nascido, já que o império estava ficando enorme. Então eles precisavam dessa informação. Vamos continuar. Com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo, até que na Idade Média os sobrenomes caíram em desuso e as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu prenome. Eu, por exemplo, seria apenas Raquel nesta época. Que grande confusão isso deveria causar, não é mesmo? Imagine quantas outras pessoas com o nome Raquel não deviam existir. Por isso mesmo, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI. Assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença. Isso era muito importante na hora de cobrar impostos das pessoas certas e evitar casamento entre pessoas da mesma família. Então, o Império Romano ele não existe mais, certo? Ele caiu. E quando ele caiu, muitos anos atrás, certo? Por volta do ano 340, por aí, não é bem exato no ano 340, os sobrenomes começaram a cair em desuso. Então as pessoas não usavam mais de onde nasciam, o clã, certo, a que pertenciam. E passaram a se chamar apenas pelos nomes. Por exemplo, Paulo Sérgio seria apenas Paulo Sérgio, não teria outro nome, certo? Do mesmo jeito os Josés e as Marias iam ser chamadas só assim. E isso ia gerar muita confusão, porque não ia saber de quem eram as propriedades, as casas, os rebanhos, não tinham como saber de quem cobrar os impostos, não ia ter como controlar os casamentos, certo? Não ia ter como controlar nada. Então, o sobrenome voltou a ser obrigatório no século XI, certo? Vamos lá continuar. Novamente, os sobrenomes não foram inventados do nada. Os homens passaram a escolher sobrenomes que tinham a ver com seu lugar de origem. Coimbra é um caso deles. Ou para confirmar o parentesco, o sobrenome Fernandes, por exemplo, significa filho de Fernando. Outros escolheram sobrenomes que se referiam a características físicas e de personalidades, por exemplo, como Louro, Calvo e Severo, ok? Então agora vamos passar para a página 40, certo? Vamos lá, passo o livro para a página 40. Também houve aqueles que adotaram sobrenomes ligados a atividades desenvolvidas pela família, como é o caso de Ferreira, que provavelmente é uma referência à profissão de ferreiro. Então, como os sobrenomes voltaram a ser obrigatórios, então as pessoas foram se adaptando novamente. E daí, os homens, certo, começaram a escolher os sobrenomes a partir de suas origens, seu local de nascimento, a profissão, certo, de onde vinha, do mesmo jeito se era filho de tal pessoa. Hoje nós temos o filho, né? Alguma pessoa pode se chamar José Filho, que se refere ao pai, mas antes tinha que ter um significado, certo? Para dizer, por exemplo, como Fernandes, que é filho de Fernando, e Ferreira para se referir à profissão, ok? Então as origens dos sobrenomes são diversas. E vamos lá continuar. O costume de usar sobrenomes se mostrou muito útil. Foi se espalhando pela Europa, pelas colônias europeias e depois pelo mundo. Hoje não dá mais para imaginar alguém sem sobrenome. Está na carteira de identidade, na ficha em que preenchemos na matrícula da escola e em tantos outros documentos importantes. É ou não é? Então, o costume de usar sobrenome, certo? Depois do primeiro nome, se espalhou por todo o mundo. Hoje, alguns poucos países, certo, tem um sistema diferente de sobrenomes, mas que não vem ao caso na aula de hoje, certo? Mas aí, graças a como esse costume se espalhou, que hoje o mundo é mais organizado, não é mesmo? E não conseguiríamos imaginar mais
o mundo sem os sobrenomes. Já pensou? A confusão de fazer a matrícula nas escolas, os nomes todos iguais, sem saber quem era quem, sem saber quem era filho de quem, então seria uma grande confusão. E hoje os sobrenomes estão em todos os nossos documentos. Certidão de nascimento, identidade, CPF, ficha de matrícula, quando você tiver 18 anos, vai estar na sua carteira de motorista, certo? E aí é uma grande diversidade de presença, certo? Que o nosso sobrenome tem e que torna a nossa vida mais fácil e organizada, certo? Então, esse foi o nosso texto de hoje, a origem dos sobrenomes. Então, o texto de hoje é um artigo científico, certo? Artigo científico não é muito discutido, nem é muito falado nas séries iniciais, certo? A gente escuta mais no ensino médio ou então na faculdade. Mas como nós vimos um texto, certo? Que é mais ou menos um artigo científico, agora vamos ver o que é, certo? Um artigo de divulgação científica. Então, nós vamos para a página 41, certo? Na questão 7, tem uma caixinha, certo? Com um cachorrinho. Então, vamos ver do que se trata um artigo científico, artigo de divulgação científica, certo? Então, vamos lá fazer a leitura. O artigo de divulgação científica é um gênero textual que apresenta as questões pertinentes para áreas da ciência, tecnologia e inovação. Então, o artigo, certo, científico é um texto que sempre apresenta questões de ciência, de tecnologia e de desenvolvimento, certo? Sempre para o progresso, ou seja, para as coisas crescerem e se desenvolverem, ok? Então, vamos lá continuar. Os textos são frutos de pesquisas científicas e, de modo geral, apresentam uma estrutura que indica qual é a pesquisa e de que modo ela foi feita e qual é a sua relevância para a área, além da apresentação da metodologia e dos resultados. Então, os artigos científicos, as pessoas não tiram da cabeça, por exemplo, como uma piada, como uma fábula, certo? Mas é fruto de uma pesquisa, ou seja, o cientista, o pesquisador, se senta e lê muito, mas muito mesmo, certo? Lê bastante, vai em livros, vai na internet, faz entrevista e pesquisa muito, certo? Até chegar naquilo onde ele quer, certo? Descobrir. E geralmente esses textos vêm dizendo como foi feito, que é a metodologia, certo? Diz, por exemplo, se for da área da linguagem, das línguas, vai dizer, vai crescer o conhecimento sobre as línguas, sobre a origem das palavras. Esse artigo foi feito através de pesquisa, através de entrevista, através de estudo, certo? Então, vem todas essas informações no texto, ok? E, geralmente, esses tipos de texto é publicado em determinadas revistas, jornais, impressos e digitados ou sites especializados. Então, os artigos científicos, certo, são publicados em revistas científicas, em revistas especializadas, certo, em ciências nas mais diversas áreas, podendo ser português, matemática, história, geografia, certo, de medicina, enfermagem, entre outras, certo? E ele pode ser digital, ser encontrado na internet, ou pode ser impresso, certo? Ou também pode estar em sites especializados, ou seja, em sites dedicados a artigos, certo? Então, como atividade de português, eu quero que você faça o exercício da página 40 e da página 41, certo? E você, quando terminar, manda a foto para o meu privado. E se você precisar fazer pesquisa na internet sobre a origem do seu sobrenome, peça ajuda ao adulto, certo? Ao responsável. Não vai entrar na internet sozinho, nem fazer pesquisa sozinho. Tem que estar sempre com um responsável, certo? E às 9 horas você receberá um novo link para a segunda aula de hoje.